Oficialmente, bom dia a todos e a todas. Em nome do Instituto de Arte da Unesp e do Grupo de Pesquisa sobre Políticas Curriculares para o Ensino da Arte na Educação Básica, quero agradecer a presença de vocês que se dispuseram a estar aqui neste sábado tão especial para conversarmos sobre a BNCC e o currículo paulista. Agradecer a você que está nos acompanhando pelo YouTube, a quem aproveito para pedir que se inscreva em nosso canal, que está inaugurando hoje também. E, por favor, dê o like, clicando na mãozinha aí embaixo na tela, e no sininho para receber as notificações das novas postagens do canal. Novidades virão por aí, com o objetivo de ampliar o nosso conhecimento acerca de educação e de currículo. Além da transmissão pelo YouTube, informo que o evento está sendo gravado e todo o conteúdo ficará disponível em nosso canal. Agora, rapidamente, um pouco de nossa história, a história do nosso grupo. Em 2013, o professor João Cardoso Palma Filho teve a iniciativa de criar o grupo de estudos e pesquisas sobre políticas curriculares para o ensino de arte na educação básica. Isso como um desdobramento da disciplina Políticas Educacional e o ensino de arte na educação básica, formação de professores e currículos, do curso de pós-graduação em artes deste Instituto de Arte da Unesp. Com encontros quinzenais, de 2013 para cá, o grupo de pesquisa já foi composto por 22 estudantes pesquisadores e já produziu, do professor, 7 dissertações de mestrado, 5 teses de doutorado, 5 relatórios de pós-doutorado e, além disso, há 3 mestrandos em processo de formação. Não é isso, professor? Atualmente somos 10 componentes. Os demais estão em outros projetos, mas continuam conectados conosco. Vou chamar aqui ao palco parte dos atuais integrantes, para que vocês os conheçam e também para que o nosso técnico Paulo grave as imagens. Eu coloquei em ordem alfabética, então, por favor, subam ao palco Adriana Uemori, Flávia Teodoro, João Cardoso Palma Filho, nosso mentor e coordenador, Jusileide Barbosa, eu que já estou aqui, Pio Santana, Raquel Elizabeth, Roberta Luz e Simone Laís. Então, esses são os componentes do grupo. 2 pessoas estão ausentes por outros projetos que não puderam comparecer neste momento aqui. Muito bem, podem descer. Já está gravada a imagem. Pois é. E este ano, diante da mudança nos currículos em todo o território nacional, motivada pela implantação da BNCC, achamos necessário criar este evento, com o objetivo informativo e formativo acerca do currículo paulista. Portanto, este é um encontro para dialogarmos. Por isso o título. E por falar em BNCC, como ficou o currículo paulista? E como está no convite, dividimos o evento da seguinte forma: a abertura, a palestra da professora Rejane Coutinho, e em seguida 2 mesas. Uma mesa agora no período da manhã e outra no período da tarde. E encerraremos o evento com chave de ouro com o contador de histórias Rodrigo Libânio. Portanto, para a abertura,
pensamos numa palestra sobre a história do ensino de arte na educação básica no Brasil, cujo tom histórico acabou se desdobrando em currículos, evidentemente, não é? Para essa palestra, convidamos a ilustre professora doutora Rejane Coutinho, quem eu chamo para subir ao palco e ocupar seu lugar na mesa. A professora doutora Rejane Coutinho é graduada em Educação Artística pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutora em Artes pela USP, tem pós-doutorado pela Universidade Pública de Navarra, Espanha, é professora aqui do IA Unesp, está coordenadora do mestrado profissional em Artes, o Prof. Artes, do IA Unesp, tem desenvolvido pesquisas com foco na história do ensino de artes e na formação de arte educadores e mediadores culturais. E após a fala da professora Rejane, abriremos o microfone para perguntas, tanto do pessoal aqui da plateia, quanto dos internautas que nos acompanham pelo YouTube. Com a palavra, professora Rejane. É esse? Ah, tá. Obrigada. Bom dia a todos. Fico feliz de ver esse auditório assim, recheado de professores e educadores, num sábado de manhã. Hã? Tá. Tá bom. Eu queria colocar o PowerPoint. Ele está aqui? Ah, está aqui embaixo, né? Acho que tem que ser botar no modo visualidade, visualizar. Modo tela cheia. Parabéns. Obrigada, Pedro. Bem, essa formalidade aqui, né? Eu saí agora de manhã de casa com a sacolinha e com os livros e eu digo, será que parece que eu vou dar uma aula? É o hábito, né? De professora para os professores aqui. Quando o Pio, eu queria começar também agradecendo o convite, é uma honra poder abrir esse encontro do grupo de pesquisa do professor Palma, aqui no IA. É uma iniciativa super importante de divulgar as pesquisas, né, que estão sendo feitas aqui no Instituto e de fazer essa troca com a comunidade educacional e a comunidade mais ampla externa aqui do Instituto de Artes, né? É uma honra poder estar aqui abrindo esse evento, né, do grupo de pesquisa. Quando o Pio e o pessoal entrou em contato comigo para fazer essa palestra aqui hoje, me deram esse título que está aqui projetado, né? A história do ensino de arte na educação básica no Brasil. Eu recebi esse título e queria fazer uma proposta de mudança nele para ampliando a ideia de que a gente não tem uma única história, não é? A gente tem histórias, não é? E aí as histórias dependem de quem as conta, de onde a gente conta a história, né? Sobre que ponto de vista a gente está olhando para essa história, que fatos a gente está abordando nessa história, né? Qual é a nossa perspectiva e a nossa intenção, né?
A história é super importante para a gente entender o presente, né? Para a gente entender o momento em que a gente está, né? E eu acho que essa ideia de me colocar aqui nesse momento como abertura é exatamente da gente procurar ter um chão, ou procurar se situar para olhar para esse momento atual, que é o momento que tem o tema, né, do seminário, que é a BNCC e o ensino de artes atual, né? A minha mudança aqui é no plural das histórias e também no plural das artes, né? Porque mesmo que a gente compreenda que a gente formalizou o ensino de arte como uma disciplina no singular, entendendo que a arte aí está abrangendo todas as manifestações, eu sempre prefiro me referir às artes no plural, porque eu acho que a gente enfatiza a diversidade de possibilidades, a diversidade de linguagens, de sub-áreas aí do conhecimento que estão envolvidas dentro do campo da arte. Eu procurei fazer um recorte aqui hoje, dado o tempo, né? A gente tem a história é longa e a história é ampla e a gente pode entrar por diferentes perspectivas. Eu resolvi fazer um recorte e nesse recorte eu trago algumas referências, porque a gente também não tece uma história sozinho, né? A gente tece uma história a partir de vários fios, de várias referências, e para fundamentar um pouco essa discussão, né? Então, são autores que têm me dado substância aí para entender a história. A professora Ana May Barbosa, que desde da década do final dos anos 70, início dos anos 80, vem nos fornecendo publicações, as publicações de suas pesquisas sobre a história do ensino de arte no Brasil. Então, tem um livrinho dela que é fundamental, por isso que eu estou de professora andando com os livros na mão. O Arte e Educação no Brasil, das origens ao modernismo. Esse livrinho da perspectiva foi publicado em 78 e, para mim, ele é assim fundamental para a gente adentrar nesse contexto da história. E dela também um livro mais recente, que é de 2015, que é o Redesenhando o Desenho, Educadores, Política e História. Eles vão aqui, eu vou estar usando esses dois, esse é da Cortez, né? Esses dois, principalmente esses dois, porque eu vejo que a Ana May aqui, ela faz um esforço de historiar, de fazer nesse primeiro, de dar um panorama mais longo aí das origens até o modernismo. E, ao mesmo tempo, ela faz dentro dessas perspectivas, ela faz um esforço de sistematizar essa história, né? Eu vou estar usando também as pesquisas que também, quando eu comecei a pesquisar essa questão da história, me deram uma referência muito importante, que são os livros da Maria Felizminda Fusari e Maria Luísa Ferraz, que são esses dois livros também da Cortez, que eu acredito que essas são edições, as primeiras edições. Hoje eles têm uma edição, uma capa diferente, né? A metodologia do ensino de arte e a arte na educação escolar, em que as professoras também fazem, no início dos dois livros, elas começam com um capítulo em que situam a questão da história. Então, aí a gente vai sempre nessa perspectiva de a gente volta, é como se a gente voltasse para a história para entender o presente, né? O Erinaldo Alves do Nascimento é um professor da UFPB da Paraíba, da Federal da Paraíba, que fez um doutorado aqui na ECA, na USP,
e que desenvolveu uma tese também procurando identificar quem era o bom sujeito docente, como é que era visto dentro do contexto dessa história o professor e como é que os documentos fazem referência ao professor e aos alunos dentro desse contexto. Eu não me lembro agora do título, porque é um título longo, quem é o bom sujeito docente, quem é o bom... É um título, mas pelo nome do autor, vocês tiverem interesse, conseguem encontrar a tese dele. O Everson Melquiades Araújo Silva é um professor da UFPE, de Pernambuco, que, na verdade, o Everson não fez pesquisa especificamente de história, mas que ele tem uma preocupação em sistematização, que eu vou usar aqui, vocês vão ver que eu vou chamar um pouco o quadro do Everson para nos ajudar a entender o contexto da história. E o professor Emanuel Aguirre, que é da Espanha, que tem esse livro aqui, Teorias e Práticas em Educação Artística, que também faz um esforço que nos ajuda a entender alguns modelos que permeiam o contexto do ensino de artes ao longo da nossa história. Eu vou começar até chamando aqui procurando situar usando essa sistematização da Ana May Barbosa, que é uma sistematização contextualista que nos dá um panorama amplo de onde o ensino e a produção de arte se situam, né? Então, a Ana May vai falar, eu vou até usar aqui o próprio livro para entender um pouco, para que a gente entenda melhor essa sistematização dela. Ana May vai falar da virada industrial, que ela identifica, né, como um momento importante na nossa história, né, na história educacional brasileira, né? E que ela diz aqui que é uma virada, que há uma tendência forte na questão da alfabetização, aí, nesse período que é o período de 1880 a 1920, ou seja, no século XIX ainda, né? E ela vai dizer que essa virada foi feita por políticos e literatos, né, como Rui Barbosa, André Rebouças, os liberais e os positivistas, né? Depois ela vai falar da virada modernista, ela vai identificar essa virada, né, em duas fases. A primeira fase, que ela chama de a fase expressionista, de 1920 a 1950, feita por intelectuais, educadores, artistas e literatos. E aí ela cita Fernando de Azevedo, Cecília Meirelles, Mário de Andrade, Teodoro Braga, Anita Malfatti, Nereu Sampaio, Edgar Susencaide de Mendonça, as escolas profissionais e técnicas, e inclui aí o início do movimento Escolinha de Artes, né? A segunda fase, que ela chama a fase da especificidade de linguagens, que ela identifica os anos 60 e os anos 70, que é por ela definida como a fase de uma virada mais voltada ao contexto universitário, né, que é feita por críticos, historiadores, arte-educadores, arquitetos e designers. E aí ela vai identificar a criação da ESD, que é a Escola Superior de Design, quando se começa a usar a expressão design, a criação do curso de artes na UNB e na ECA USP, né, como marcos desse movimento da especificidade das linguagens, ou seja, de quando a gente começa a usar o termo linguagem, não é, Rafael? Nesse contexto. Depois a virada pós-moderna, que aí ela
vai identificar aí no final do século XX, né, que ela vai chamar também de virada cultural, né? Aonde ela identifica esse período como um período de integração das artes visuais com as tecnologias contemporâneas, ou seja, quando a gente deixa de identificar o campo das artes visuais, sobretudo o campo das visualidades, deixa de utilizar o termo artes plásticas para usar artes visuais, né, com a introdução dos meios audiovisuais, da internet, e tingida por uma concepção vinda dos estudos culturais, né, e onde a gente vê o interesse grande pelas questões interculturais, quando a gente assume a questão do multiculturalismo, né, quando a questão da história também parece ter uma significância grande nesse período, né. E ela termina essa sistematização apontando para uma virada educacional do campo das artes, né, sobretudo de alguns artistas, né, que começam a atuar com a perspectiva educacional. Essa é quer dizer, um percurso de sistematização que a Anna May traça e que vai nos ajudar aqui a entender um pouco esse movimento, né? Aí nessa minha tessitura, eu resolvi, a partir dessa grande sistematização de Anna May, trazer aqui para que a gente tenha como referência e faça a reflexão junto, as questões sobre as tendências, as grandes tendências e alguns modelos formativos que permeiam essas tendências. E aí eu estou usando especificamente aqui para tecer essa ideia, as pesquisas de Fusari Ferraz, da Mariazinha e da Heloísa, e os modelos formativos do Emmanuel Aguirre, né? E eles começam identificando no nosso campo do ensino de artes que a gente inicia como trazendo as referências de uma pedagogia tradicional, né? E que tem, segundo o Emmanuel Aguirre, quem chama de pedagogia tradicional é Fusari Ferraz, e Emmanuel Aguirre identifica que esse modelo é um modelo chamado, que ele nomeia de logocentrista, né? Porque ele é centrado no conhecimento, né? Então, logo, aí, nessa ideia de ter o conhecimento como centro da disciplina, né? E que ele estaria fincado na ideia de arte como saber e como técnica, né? Mas o que é isso e como é que isso como é que a gente pode identificar isso no contexto do ensino de artes? É óbvio que a gente está falando aqui de um período em que a gente ainda está fortemente, aliás, a gente continua, mas nesse momento a gente está bem fortemente, digamos que, dependente de um modelo europeu, de um modelo hegemônico, né? Ou seja, a gente está dentro de um processo colonial aí de constituição de uma história, né, no campo da educação e de uma formação, né, de um processo educacional trazendo esses modelos europeus, sobretudo, né, e já no final do século XIX, início do século XX, também com a forte influência dos modelos ingleses e norte-americanos, né? Sobretudo através da própria atuação do Rui Barbosa e das defesas que ele faz aí do ensino de artes, né? Então, a gente está numa perspectiva bem
bem colonial mesmo, assim, bem de reprodução, né, desses parâmetros, né? Eu estou sempre falando, eu me esqueci de comentar no início, que meu campo de conhecimento são as artes visuais, então eu estou sempre falando com o pé nesse lugar das artes visuais, quer dizer, com as referências de campo das artes visuais, né? Mas a gente pode fazer essa leitura, por exemplo, do modelo tradicional e do modelo, né, desse modelo centrado no conhecimento para os outros campos de conhecimento. E aí, nessa época, no século XIX e início do século XX, também fortemente o campo da música está se organizando aqui no contexto brasileiro. A gente tem como disciplinas no currículo educacional as disciplinas de desenho e as disciplinas de música, né, nessa época, né? E é importante a gente fazer buscar entender esses momentos, porque a gente vai ver que eles ainda permeiam o nosso campo de conhecimento, né, com ideias e parâmetros assim que se normatizaram como fundamentos, né, do campo do ensino de artes, né? Então, lendo um pouco aqui eu estou com certa dificuldade de olhar para a tela e não perder aqui o microfone. Mas, enfim, eu vou ler aqui junto com vocês. O modelo tradicional e as aulas de artes, né, estariam centrados no valor do objeto artístico e na instrução aos estudantes, ou seja, a ideia de arte como conhecimento e da técnica de reprodução desses valores, né? O objetivo seria dotar os estudantes de ferramentas e conhecimentos precisos para conhecer e produzir artes, né? Então, os fundamentos dessa perspectiva estariam fincados na ideia, numa teoria mimética, né, que pensa que a arte se organiza a partir de regras e princípios universais. Aí essa ideia de universalidade do conhecimento artístico, pensando que essa universalidade são os princípios hegemônicos europeus, né? Então, é uma universalidade que se impõe, né, sobre outras possíveis e quaisquer outras culturas que venham a querer se manifestar em termos artísticos, né? Então, essa teoria ou esse ensino está reproduzindo exatamente esses valores europeus, né? A ideia da teoria estética mimética é a reprodução do real, a reprodução, então, a arte como espaço de reprodução, de representação do mundo, né? A partir de modelos, né? Então, está sempre fincada nesses modelos, que são os modelos hegemônicos, né? E tem como princípio a ideologia do dom, ou seja, essa ideia que ainda permeia muito o nosso campo, de que algumas pessoas são dotadas, né? E essa ideia de dom como algo que vem algum espírito ou alguma coisa que é além das relações humanas ou culturais ou aonde a gente pode estar inserido, né? Então, digamos assim, que esse arcabouço aí dessa teoria ainda fundamenta o nosso conhecimento artístico, ainda está na base, sobretudo, do senso comum que a gente lida permanentemente, né, com os públicos e as pessoas que se acercam do conhecimento artístico. E aí aqui eu trago o quadro do Everson, que eu falei que ele não é um pesquisador do campo da história, mas ele fez esse esforço de síntese numa única tabela de compreender como está dando para ver bem aí? Nessa está nítido, né?
Enfim, a gente está falando aqui exatamente desse... aparece aí, né? Aparece. Desse momento aqui, que ele identifica como um momento pré-modernista, né? É nesse momento que essa pedagogia tradicional estaria nos formando e formando a cultura artística do Brasil, né? É super importante a gente se atentar para esses 350 anos aqui, né? Então, a gente tem aqui um largo período, daí a importância da gente procurar entender e da gente procurar se situar perante esse construto, porque ele nos dá ele está na base do nosso campo de conhecimento, né? E qualquer modificação que a gente precisa fazer, a gente precisa retomar ele, pensar como é que ele foi construído, como é que a gente vem carregando essas ideias sobre arte, essas ideias que o campo educacional vem sistematicamente ajudando aí nesse processo de reprodução, né? Esse quadro ele vai voltar na medida em que a gente for avançando aqui nas questões. Então, a gente está aqui nesse primeiro momento, né, arte como saber e técnica, né, nesse período aqui, né, nesse largo período do momento do período colonial, sobretudo, né, mas que ainda está em vigor hoje. E aí eu fiz aqui uma licença poética para a gente pensar um pouco que concepções de arte esse momento histórico, esse grande momento histórico nos traz, né? E que está impresso nas nossas vidas, não só no conhecimento artístico que a gente tem como conhecimento para a sala de aula e tal, como currículo, mas nas nossas concepções pessoais sobre arte. Então, é muito importante, quando a gente se debruça para a história, da gente procurar se entender nessa história, da gente procurar se situar nela. E aí, eu acho que uma das grandes... Aí eu estou usando aqui algumas ideias do professor Emanuel Aguirre, quando está apontando essas concepções de ensino de artes. Então, ele vai apontar, e aí eu concordo bastante, que uma das concepções mais fortes que a gente tem na nossa vida é a ideia de arte como decoração. Ela está presente na cultura e ela está presente, inclusive, no cotidiano da gente, né? Na nossa vida privada, digamos assim, né? Na forma como a gente decora, né? Usa a arte como elemento para a nossa qualidade de vida. A dimensão estética da vida, né? E aí vem junto com isso, com essa ideia, a ideia de beleza. O que é belo, o que é que não é belo, né? E essas são ideias que a gente aprende na própria cultura, na família, na comunidade, no contexto, né? E se a gente não para, quer dizer, para pensar sobre de onde vêm as nossas concepções, né? Aonde foi que eu aprendi que isso era belo, como eu aprendi que isso era belo, né? Que isso é um valor, da... A outra concepção que ele aponta é a ideia de arte como representação, né? A ideia de que a arte existe para representar alguma coisa. Então, o que é isso? Isso quer dizer o quê, né? Isso figura o quê, né? Então, a ideia de arte como representação, ou seja, como mimesis, e a introdução disso na academia, ou seja, essa ideia que vem de uma... Né, e a gente aqui tem a criação da Academia de Belas Artes e dos conservatórios de música no início do século XIX e o de música, eu acho que já mais perto do meados do século XIX, que vão trazer essas referências e vão sistematizar esse ensino aqui no Brasil, né? A ideia também de arte como técnica,
né? Então, se a gente olha o que é arte é saber fazer bem, né? E saber e que técnicas são essas, de onde vêm essas técnicas, né? Então, assim, não é à toa que eu peguei um violino, porque a ideia é sempre a ideia de algo erudito, de algo que vem com essa carga de erudição, né? E a ideia de arte como técnica também com a ideia de habilidades e de destreza, né? De fazer bem, né? Então, essa também é uma qualidade ou uma concepção de arte que permeia esse início, esse chão que a gente quer dizer, que a gente tem construído, né, como referência na nossa história. A ideia de arte como técnica, inclusive, é a ideia que permeia a criação dos liceus de artes e ofício, né, que foram criados aqui no Brasil em 1856, né, e daí o primeiro foi em 1856 no Rio de Janeiro, e depois começam a abrir em outras cidades, né. Aqui em São Paulo também, eu acho que ainda no século XIX, se tem o primeiro liceu, no final do século XIX, e que vão gerar posteriormente o que a gente entende pelas escolas técnicas, os cursos técnicos né, que vão dos liceus às ETECs. Há um caminho aí, né, de construção, que é essa ideia da formação também de um pessoal habilitado a reproduzir esse contexto imagético, esse contexto de referências que vem junto com essa perspectiva tradicional do campo da arte. E aí a gente tem a virada do século XIX para o século XX, com as questões da modernidade, e junto com essas questões da modernidade tem um grande ganho, digamos assim, para o campo do ensino de artes, né? Com a perspectiva também do campo educacional da escola nova, ou das escolas progressistas, né? E aí a Fusari e Ferraz vão identificar esse momento como um momento predominantemente por uma perspectiva da escola nova, e o Emmanuel Aguirre vai trazer a ideia de um modelo expressionista dentro dessa perspectiva da escola nova, que seria um modelo centrado no aluno. Quer dizer, há uma mudança aí, né? Se antes era centrado no conhecimento, agora é centrado no aluno, e na crença do poder da arte em transmitir e expressar sentimentos e emoções. Daí a perspectiva expressionista aí que ganha, que se amplia aí esse nosso campo de conhecimento, né? Então, os fundamentos seriam a versão tardia, quer dizer, eles identificam que esse movimento traz está impregnado de uma versão romântica, né? Uma ideia romântica de criança, uma ideia romântica de educação, né? Então, uma versão tardia do romantismo. Ao mesmo tempo, tem bases na psicologia e na psicanálise, ou seja, eram a psicologia, ela é uma ciência que tem um pouco mais de 100 anos, né? Então ela é um campo de conhecimento que vem enriquece o campo educacional com conhecimento das formas de aprendizagem, de como a gente aprende, de como a gente conhece, do desenvolvimento, né, as ideias desenvolvimentistas da criança. E aí essa concepção idealizada de infância, né, existe aí uma perspectiva de uma criança ideal, né? Então, se centra na criança, mas se centra nessa criança ideal, nessa criança idealizada, que é uma criança que primeiramente se imagina pura e traz um pouco daquelas referências, um pouco não, eu acho que bastante, do Rousseau, né, da ideia de que a cultura e a civilização que a criança é pura e a cultura e a civilização são quem desviam
esse ser. Então, a educação precisa estar atenta a explorar essas capacidades do ser humano, né? Tem uma ênfase grande no processo artístico, ou seja, importa menos o produto, importa mais o que é vivido aí nessas experiências educacionais, né? Mas traz também essa ideia de um artista como gênio, não é? Que vem ali daquela ideia de dom, não é? Que não se perde, e que ganha ainda essa perspectiva de um artista, de alguém, de pensar que na arte esse artista era alguém genial, alguém que não era desse mundo de normais e comuns como somos todos nós, né? Então, isso implica de tirar a arte do chão, né? E ainda mantê-la em suspenso, né? Os propósitos formativos dessa perspectiva seriam uma educação através da arte. Então, essa terminologia é uma terminologia que nos vem a partir, sobretudo, do livro do Herbert Reed, do inglês Herbert Reed, né, que escreve o livro Educação pela Arte, em lugar de uma educação de especialista, ou seja, a arte está sendo meio e espaço para uma formação de um sujeito e não um objetivo de formação. As estratégias metodológicas têm a ênfase na livre expressão, né? Na espontaneidade e na criatividade, ou seja, é uma perspectiva que vai nos trazer esses conceitos como base para as ações pedagógicas, né? A importância da expressão da criança, a ideia de espontaneidade, de que é algo que surge da própria criança, e a perspectiva da criatividade, ou seja, você deixa de lado aquela perspectiva dos modelos que pautam a educação tradicional e, em lugar disso, provoca experiências que levem a criança a se expressar e a explorar criativamente. E o aprender fazendo, uma variação de técnicas e procedimentos, ausência de sistematização e de avaliação, né? Essa ideia da ausência de sistematização e de avaliação implica, aqui na nossa conversa sobre currículo e sobre os PCNs e a BNCC, que são formulações que vão vir posteriormente. Até então, a gente não tem um currículo aí firmado, um currículo do campo do ensino de artes. Você me informa do tempo, como eu estou? É importante porque, por essa perspectiva expressionista, ao contrário, não se orientava uma formulação de um currículo. Ao contrário, se pensava que esse ensino ele deveria ser o mais livre possível e não avaliado, sobretudo, não era uma indicação, né, de que era impossível avaliar um percurso criativo ou um percurso, né, de expressão, porque era algo da ordem da individualidade, né, dos sujeitos. Então, isso embaralha muito o nosso campo de conhecimento, porque não dá não dá aqui uma perspectiva. Voltando aqui ao quadro do Everson, é o momento da arte como expressão, que ele chama da arte como expressão, que engloba aí esses 70 anos aí do começo do século XX, né? E aí, eu vou entrar bem rapidamente, porque aqui todo mundo, eu acho que tem essa perspectiva, nessa caixinha da arte como atividade aqui, né? Que é a introdução da educação artística. Primeiro, a arte como expressão, ela vai também, né, acho que no campo do conhecimento artístico, eu acho que todos nós aqui temos as nossas referências da ideia de arte como aquele, né, possibilidade de expressar sem referências modelos tão que nos prendam tanto, né? E aí a valorização grande da arte da criança, ou seja, nesse período aí que
os principais estudos sobre desenvolvimento do grafismo infantil vão ser formulados, né, nesse período, então trazem essa referência como base, né? A gente vai valorizar aí a experiência do Francis Eck, que era um educador austríaco, né, que está aqui só para ilustrar, porque não vou ter tempo de falar mais sobre ele. Mas aqui no Brasil, a grande referência é o movimento Escolinhas de Arte, né, que começa nos anos 50 e que se espalha com escolinhas em várias regiões, em várias cidades do Brasil. Esse movimento ele vai dar base ao que a gente chama de arte e educação, e vem com essa perspectiva da educação através da arte, né, com a importância da livre expressão, com a importância do desenvolvimento da criatividade. O movimento Escolinha de Arte vai formar muitos professores. Até então, a gente não está falando aqui quer dizer, eu não estou tocando na questão da formação dos professores, mas o que a gente tem até então é a formação de professores de desenho e de música dentro de conservatórios e escolas de belas artes, né? A gente não tem ainda os cursos, especialmente de licenciatura, que vão surgir aqui, nesse momento, da pedagogia tecnicista e das aulas de arte, que vão aparecer na década de 70, né, com a implantação da educação artística, que eu estou usando aqui as referências de Fusari Ferraz, porque o Imanol, que é espanhol, não traz isso como uma pontuação na história deles, né? Mas a escola como espaço de formação de mão de obra qualificada, bases na psicologia, mas uma psicologia comportamental, né, diluição das propostas anteriores, né, incluindo aí também os trabalhos manuais, que entram também aí nesse amplo, né? Então, assim, há uma diluição aí, a perspectiva da educação artística dilui as propostas anteriores, e aí a gente começa, exatamente pela falta de formação daqueles que vão atuar como professores dessa nova atividade do currículo escolar, que é a educação artística, porque ela entra como atividade, não como disciplina, não como conhecimento, a produção, o campo da editoração e de livros didáticos, né? Então, esses livros didáticos que são compostos nesse momento aí como um apanhado de tudo aquilo que vinha antes, que era desenho, reprodução de modelos, sobretudo dentro dessa perspectiva reprodutivista, né? Então, a aula de educação artística como espaço de preparação e comemoração de festividades é uma coisa que vai estar muito forte aí dentro desse contexto, exatamente pela falta de um entendimento dessa arte como conhecimento, né? Então, ela é uma atividade. Se ela é uma atividade, ela é aquilo que se faz, que se produz, que se vive, né, dentro desse movimento, que é também isso. A arte também está relacionada com os nossos momentos, as nossas questões culturais, da nossa cultura, mas não só isso, né? E aí é esse momento aí, o quadro que ele situa, mas eu vou passar aqui, por causa do tempo, brevemente por esse modelo filolinguista, que é aquele que a Ana May fala do segundo momento da virada, e o Imanol situa como modelo filolinguista a segunda virada modernista, a especificidade, que ele vai se dar mais no âmbito das universidades, mas aí é importante porque a gente vai começar a usar a terminologia da arte como linguagem, né? E a questão da alfabetização visual, que entra aí, né? A ênfase na gramática, na sintaxe, ou seja, uma perspectiva ainda muito tingida por uma universalidade do conhecimento artístico, não é? Deixando de lado ainda as especificidades culturais que a gente vai ver posteriormente, né? Fincado muito na questão da Bauhaus, da arte como... Aí eu acho que aqui é importante a gente parar um pouco para pensar nas tendências pós-modernas de ensino de artes, porque é a virada do século, o final do século XX para o século XXI, né?
com essa grande chave, que eu acho que é uma chave importante da gente entender esse momento, que é a ideia de arte como cultura, né? A arte como um fato cultural. Então, a arte não é mais aquilo suspenso e que está acima do mundo, mas é algo que se produz na cultura na qual os sujeitos estão inseridos, né? Então, essa cultura que também vista de uma forma plural, né? Não é apenas uma cultura, aquela cultura erudita e, né, que pauta os modelos tradicionais, mas a possibilidade da gente incluir aí todas as culturas nas quais os sujeitos trazem suas referências, tanto os sujeitos discentes como os sujeitos docentes, né? E aí é nesse momento que Anna May sistematiza a abordagem triangular, nessa perspectiva da arte como cultura, que aí interessa ler, interessa contextualizar o fato cultural, exatamente para entendê-lo dentro nos contextos aos quais ele se firma, ele se produz, né? E para poder produzir, né? Então, essa tríade aí começa a pautar, né? E é essa ideia também da arte como experiência, e aí se retoma as ideias de Dewey, da importância do sujeito passar pelas experiências e de entender as experiências como um condensado de referências, né? E a ideia do professor como mediador também, ou seja, esse professor que não é mais só aquele que transmite o conhecimento, como na pedagogia tradicional, ou aquele professor que possibilita a experiência, as atividades, como o professor expressionista, mas um professor mediador que vai estar aí nesse lugar de alguém que possibilita que os sujeitos acessem conhecimentos diversos e que respeitem os conhecimentos de origem dos sujeitos, né? E, sobretudo, essa perspectiva traz um apoio forte, aí, uma conversa forte com as pedagogias críticas, né? E nesse momento é importante a gente entender essa perspectiva, porque é nesse momento que a gente vai ver surgir os parâmetros curriculares nacionais, né? Então, dentro de um âmbito das legislações, se elaboram parâmetros, né? Se reconhece que a arte é conhecimento e se coloca a arte par a par com os outros conhecimentos, né? Do âmbito das disciplinas educacionais, né? Dos passíveis de serem tratados pelos currículos escolares, né? E ele ele surge dessa movimentação. Muitas vezes, em alguns momentos dos parâmetros, você vai ler isso com mais clareza, em outros momentos ele traz muitas referências ainda das tendências expressionistas, sobretudo, né? Mas ele surge desse momento, né? Isso é importante para a gente analisar aí o que foram os parâmetros e o que ainda podem ser, né, como referência para nosso campo de conhecimento, né? Então, aí a gente está olhando o quadro aqui no final, né, a arte como conhecimento, ele vai apenas até o final do século XX. E aí eu acho que para que a gente entenda talvez aonde a gente esteja atualmente, eu acho que desse momento aqui, dessas tendências pós-modernas, elas abrem o campo do conhecimento da arte, ou seja, a gente amplia quando a gente entende a arte como cultura e quando a gente entende essas culturas plurais, essas várias culturas, a gente vai chegar nessa perspectiva que eu acho que é a perspectiva que nós estamos hoje, aqui pensando na perspectiva do conhecimento artístico, né, que a gente pode, hoje não pode mais falar de arte sem pensar na questão da colonialidade e da descolonialidade, né, e pensando que a gente, nesse movimento histórico, é importante a gente descolonizar
procurar entender as bases coloniais nos quais essa história se firma e se constrói aqui, né? Procurando descolonizar o nosso próprio olhar para essa história, né? Desconstruindo essa colonialidade epistemológica, porque essa colonialidade ela está posta nos conhecimentos e na forma como a gente assume e normatiza o conhecimento, né? E diante disso a gente abre a possibilidade de pensar as questões de gênero, né? As diferenças, né? Dentro dessa história. Que história é essa, né? Que privilegia determinados sujeitos da história e invisibiliza outros sujeitos nessa história, como sobretudo as mulheres, né? Que constroem essa história, principalmente essa história educacional, né? E as questões étnico-raciais também, porque quando a gente entende que a arte é cultura e culturas, a gente abre esse campo para enfrentar essas questões, as questões do racismo aqui no Brasil, sobretudo, né? A nossa herança escravocrata, né? A supremacia da branquitude, no qual a gente hoje né, está atento a como a gente, como esse nosso conhecimento e como esses privilégios da branquitude estão postos no contexto educacional, né? E uma descentralização do nosso olhar para aquilo que a gente tinha como modelo, que era a América do Norte, a Europa, né? O hemisfério norte, para o hemisfério sul e, sobretudo, para nossos parceiros aqui na América Latina, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma tendência, eu vejo muito mais que a gente hoje está nessa tendência do que aquela finalização lá que a Ana May faz da virada educacional. Eu acho que a gente está hoje numa virada da descolonização do ensino de artes, né? Dentro dessa perspectiva, e aí eu acho que a gente vai se encontrar nesse embate, que eu acho que é a razão aqui desse seminário, que é, e o que é que a gente vai fazer com essa BNCC, né? Que procura, de novo, colocar a gente dentro de uma camisa de força, né? De um modelo que não nos cabe, né? Ou será que nos cabe? Né? Será que a gente consegue reverter essa BNCC, colocar ela de cabeça para cima, né? Ou de cabeça para baixo, aí, virar ela ao avesso, né? Sobretudo aqui no campo do ensino de artes, né? E fazer com que, porque ela no campo do ensino de artes ela é ampla, ela é pouco, né? Ela é pouco definida, né? Então a gente pode... eu acredito que a gente tenha condições de fazer leituras e interpretações a partir daquela caixinha, né, no qual o currículo dessa base procura nos colocar. Então, eu não vinha aqui, eu não sou uma especialista em BNCC, nem... né, o que eu queria era exatamente... trazer um pouco esse chão para contribuir com essa discussão. Obrigada. Acho que tem um tempinho para questões, né? Isso. Que fala ótima a da Rejane, é um panorama bem esclarecedor, que nos provoca a pensar a nossa realidade atual. E agora nós abrimos para perguntas. Aí o microfone, quem quiser aproveitar, por favor. Ou mesmo comentários, né? Ou um comentário. Eu não estou ouvindo. Eu acho que assim, você acabou de falar da questão da festividade na escola, né, da
disciplina de arte ainda ser tratada como lugar de festivo, que também é, mas não é só não é a única, não é o único foco do nosso ensino. Ele é muito abrangente. E diante de tudo que você falou, eu sinto ainda, por ter formação cênica, né, em teatro e dança, eu ainda sinto muito forte o movimento visual na escola. E luto por esse outro lado, por esse trazer para a escola a dança, trazer para a escola a dança popular, trazer para a escola o conhecimento de teatro, isso desde o do início do fundamental até o médio. Eu sinto essa necessidade. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Não sei se foi claro. Desculpa, eu tive dificuldade de entender o som da sua... eu acho que você está... só para me esclarecer, você é professor de teatro? Teatro, dou aula de arte também em escola. Aham, tá. Teatro, é interessante. não é bacharel. Aham. Eu me especializei no dança até hoje. Aham, que bom. Hã? Teatro e dança, muito bem. Ótimo conhecê-lo. Esses últimos 3 meses, eu vou ser bem prático, para você menos teórico. Porque como a gente vai para a área visual, tudo bem. A gente vira o decorador da escola, Aham. vai virar um pouco de aço. Porque é importante. Eu não sou um decorador. E não é demérito ser decorador. Mas eu não acredito que essa seja a função de um arte educador na escola. É abranger, é ampliar, é mostrar as culturas, através da dança também afrodescendente. Eu acabei de... nossos alunos, eles não conhecem, e eu vejo isso nos nossos colegas. Se eu falar um tambor de crioula, mas o que é isso? É dança de preto. Desculpem o termo, mas é isso que se traz. Não traz a diferença, a interferência. Você faz um samba de roda, o pessoal já liga a escola de samba, que também não é demérito, mas o samba de roda é da Bahia. E não tem-se a prática disso. E eu tenho um embate muito grande, porque assim, como tem essa história... esse ranço da decoração e esse ranço dessa escola visual, a gente também não tem espaço, porque a arte física, ela precisa de espaço. E ela precisa de concentração. E o contraponto dela, eu falo que é a dor e o sabor ao mesmo tempo. Ela é barulhenta, porque o corpo vai produzir barulho, ele vai produzir movimento. E produzir movimento é movimentar meu corpo, minha mente e o pensamento. E esses alunos vão discutir, porque imagina, eles estão conhecendo o próprio corpo dele na vida. E quando eles têm essa possibilidade em arte, isso vira um vulcão. Estou falando de experiência prática, vivida com eles. E ainda é um embate, porque assim, você vai... o professor de matemática está ali do lado, gritando do teu lado, mas você não pode produzir barulho de pé no chão. Então, e ainda... pouco se fala, como o colega falou, que até reverencia, porque pouco se fala de dança em escola. Se fala na prática. Vamos montar a coreografiazinha. Para a apresentação do fim do ano, a coreografiazinha. O zinha já me dá asco. Eu já falo, não tem inha. Ou então, vamos fazer o teatrinho. Eu já viro para a diretora, não faço teatrinho. Ou eu faço teatro, ou eu não faço teatro. Ou a gente faz um estudo, ou a gente estuda, ou a gente... E aí eu preparo eles, aí eu falo, a gente está fazendo uma cena curta, mas é um estudo, porque o teatro profissional, ele requer um tempo de ensaio, um tempo de dedicação e aprofundamento. O que a gente está fazendo aqui é um estudo, é um experimento. Eu sinto muito essa dificuldade, eu estou falando da prática. E eu não vejo... nas teorias que estudo, eu não vejo essa preparação para nós, porque assim, eu ainda tenho essa preparação cênica, que o que me falta um pouco em artes visuais. E eu acho esse também um dos problemas assim, da arte educação contemporânea. Eu falta de vivência também, porque às vezes eu não vou ao espetáculo, eu não converso com o artista, isso não me amplia o universo. E faz com que eu crie um monte de barreira. Aí você está com som, o professor de matemática está gritando do teu lado.
mas porque você está com uma música e se incomoda. Né? Então, é um problema que eu luto, né? Estou falando especificamente, que eu bato de frente, que eu vou contra e faço. Aí depois, no final, tudo fica certo, assim, mas a dancinha, o teatrinho. E eu quero... Isso foi muito de encontro com essa educação que você acabou de falar, que vem dessa escola de arte tradicional, visual e desenho. Até porque a aula de arte, para a grande maioria, está se quebrando esse tabu, mas ainda é só arte visual. É o desenho. E eu queria que você falasse um pouco disso, do que você enxerga disso, da formação dos novos profissionais, né, dos que vêm, porque é muito abrangente você entender um pouco de ritmo para dar aula de musicalização. Você tem que entender um pouco de ritmo para botar ritmo nesse corpo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é muito uma pergunta, não é mais uma... Tá, eu entendi agora. Obrigada, viu? Mas a primeira vez que você falou, estava o microfone aqui, não estava, não foi foi o microfone que estava me impedindo de escutar. Eu acho que tem várias coisas aí do que você está trazendo da tua experiência, do teu chão da escola, né? Eu acho que é exatamente isso que você aponta, a primazia das visualidades, exatamente pela história. Por isso que é importante a gente olhar a história para a gente entender como esse campo de conhecimento vem sendo, né, foi sendo construído, né, e como a gente pode desconstruir esses entendimentos. Então, e procurar entender, por exemplo, aonde estava o corpo nessa história da criança, dos alunos, né? Então, a gente sabe que a dança, por exemplo, historicamente era assunto da educação física, né? Foi uma briga trazê-lo para o campo da arte, né? E essa briga, ela está situada exatamente, ela começa a aparecer, essa discussão, acho que esses conflitos começam a aparecer na instituição do componente curricular da educação artística, mas ela vai ficar claramente posta quando se entende que arte é uma disciplina e é conhecimento, e o documento, então eu volto de novo, eu nunca pensei na minha vida que eu ia defender os parâmetros curriculares nacionais, mas eles são exatamente, nesse momento em que ele identifica que esse conhecimento arte é composto de 4 subcampos de conhecimento, que são as artes visuais, a música, a dança e o teatro, né? É muito recente que a gente ouve falar ou que se nomeia a dança e o teatro como conhecimentos dentro do campo da arte. Do final dos anos 90 para cá. Então, a gente tem uma história muito recente. Então, é exatamente pessoas como você, professores como você, que têm essa formação, que vão contribuir para essa mudança, para mudar esse contexto educacional. A gente precisa falar sobre isso, como se diz, né? Vamos falar sobre isso, né? Assim, porque é muito recente esse entendimento de que o teatro e a dança são componentes aí desse campo maior, que é o campo da arte, né? E junto com isso a gente traz ainda esse embaço que foi colocado lá pela educação artística o entendimento e a digamos assim, e a nomeação de polivalência, ou seja, de que esse professor de educação artística deveria trabalhar com esses quatro campos, e é também no final dos anos 90 que a gente vai, pelo menos, discutir e trazer o entendimento de que são campos com suas especificidades e que precisam de profissionais com essas especificidades. Então, não é à toa que se vai propor a formação de licenciados em artes visuais, em música, em teatro e em dança. E começam a surgir, por exemplo, no campo da dança, é muito recente os cursos de licenciatura em dança,
São da época de os primeiros, quer dizer, dos anos. Eu estou olhando para a Roberta ali, porque ela pode me ajudar nesses dados, mas assim, é recente a criação das licenciaturas em dança. Hã? Aqui no Instituto de Artes, não. Né? Mas em Campinas tem. Né? Quer dizer, você imaginar um estado como o de São Paulo, tem pouquíssimas. Tem o curso a licenciatura da Unicamp, na USP também não tem, né? Nas públicas. E essa briga com a educação física. Então, eu acho que você está trazendo aí à tona um nó, né? Que a gente precisa ir desatando. Esse é um lado do reconhecimento, eu acho que da tua fala, esse lado é uma digamos assim, é uma luta que a gente precisa, enquanto educadores de arte, enfrentar. Não só aqueles como você, que tem essa formação, mas os outros, como eu, que estou no campo das visualidades, mas desse reconhecimento, desse entendimento aí. E a outra coisa que você está trazendo é a questão das culturas, né? Da diversidade de culturas e, sobretudo, do reconhecimento das culturas originárias, das culturas vindas do campo da nossa formação com as referências afro, né? De toda a nossa cultura popular que foi constituída aí nesse bojo, né? Com esses cruzamentos, né? E dessas práticas, de entender essas práticas como práticas de conhecimento, né? Como Além do embate cultural que a gente tem, e obrigado pelo esclarecimento, porque agora eu falei, agora eu entendi por que eu tenho que lutar na prática. Entendi, agora até me acalmou, até me deu polo, se me permite dizer. É porque é um universo muito grande você lutar contra tudo isso. Né? Porque assim, o seu colega não vai ao teatro, o colega que está ali ao do lado, ele não conhece. E aí, quando você cita essa questão da educação física, me clareia muito, porque a gente fala de um corpo na escola, um corpo estético em função de uma saúde, de um esporte. Quando você fala de um corpo estético em função de uma expressão e de uma linguagem, aquilo vira, desculpem o termo, os colegas aqui presentes, vira um demônio, porque assim, nossa, como assim? Né? E além desse embate, eu agradeço pelo seu esclarecimento, fez muito sentido. Tem o embate também religioso, porque quando você traz uma dança afro, uma dança étnica, mas peraí, isso é macumba, é assim que o aluno faz. E por conseguinte, o seu colega na sala dos professores também. Nossa, aquilo parecia um terreiro. Aí eu falo, mas é porque os escravos dançavam junto com os descendentes de portugueses na frente da Casa Grande de Senzala, e era ali que tudo acontecia, no terreiro, no barro, na terra. Então você não está errado. A tua falta de conhecimento me trouxe conhecimento. Ainda tem um embate religioso também. Aí você tem um grande nó também, obrigado pelo adjetivo, porque é isso, para desatar que eu estou falando de cultura, eu não estou tratando ou defendendo ou acusando qualquer religião. Tem esse segundo tópico que você acabou de falar aqui, que me alenta de novo, que me acalenta de novo. Obrigado pelo esclarecimento. Eu gostaria de, um parênteses, por conta do tempo. O assunto é instigante, ele não é longo, mas o nosso tempo também está já pedindo socorro. Mas eu acho que eu também queria agradecer. Eu acho que essa minha fala hoje foi mais uma provocação. Eu acho que tem muita coisa aí para gente conversar e discutir sobre isso. E diante dessas questões todas, nós agradecemos a importante participação da professora Rejane, a quem peço uma salva de palmas.